Bom dia a todos. Hoje vamos dar início a mais um encontro do nosso grupo de estudos, Democracia e Sociedade. E hoje temos um tema muito importante e que é objeto das minhas reflexões atuais, que é tratar da teoria da asserção e o entendimento que o STJ vem defendendo a respeito dela. Então, o debate vai ser comigo mesma, hoje. Eu que sou, para quem não me conhece, Arlete Inês Aureli, eu sou professora de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo, nos cursos de graduação e mestrado. Para quem não me conhece, e eu fiz o meu mestrado e doutorado também na PUC de São Paulo. E gosto muito de tratar do tema da admissibilidade. Eu tenho um livro, Admissibilidade no Mandado de Segurança, e alguns textos que eu já escrevi a respeito sempre da admissibilidade. É um tema que me é muito caro. E eu convidei para me acompanhar aqui nesses debates o meu orientando querido, que é Alexandre Branco Pucci, ele que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, ele que é bacharel em Direito mestrando, claro, também na PUC de São Paulo. Ele é membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, né, é juiz de direito, e a participação do Alexandre, por ter aceitado participar desse debate, e espero que seja um debate interessante. Espero que seja um debate interessante para todos, e que todos aproveitem também para refletir a respeito do que nós vamos tratar aqui. Queria, então, também agradecer a todos que estão aqui junto comigo no Zoom, e também todos que nos ouvem nas nossas redes sociais. Então, muito bom dia a todos, e vamos, então, iniciar a nossa eu queria iniciar, eu gostaria falando sobre o direito de ação, claro, que a teoria de asserção claramente vai tratar sobre o direito de ação. Então, eu queria dizer que o direito de ação deve ser visto não só como o direito de pleitear a prestação da tutela jurisdicional, mas também o direito de exigir do Estado, e aqui a gente está falando da jurisdição prestada pelo Poder Judiciário, né? Então, exigir do Estado que ele venha proferir uma decisão de mérito de qualquer conteúdo, e também, se o direito for julgado procedente, aquele pedido for julgado procedente, que se possa... obrigada, Norberto. Que se possa, então, ir além dessa decisão e alcançar a efetividade da tutela jurisdicional. Então, toda a fase executiva também é alcançada pelo exercício do direito de ação. Nós temos sempre que lembrar que o direito de ação está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e repetido no artigo 3º do Código de Processo Civil, sempre com aquela visão do sistema multiportas, mas hoje aqui nós estamos sempre falando pela porta do Poder Judiciário, né? Quero lembrar também sobre as diversas teorias que nós já tivemos a respeito, e temos ainda algumas delas, sobre o direito de ação. Essas teorias que nós já tivemos, clássica, também chamada imanentista, temos ainda civilista, algumas delas sobre o direito de ação. Nessa teoria, o direito era imanente ao direito de ação, aliás, o direito de ação imanente ao próprio direito material, de tal forma que ele era visto como um apêndice. O direito de ação não existiria se não existisse também o direito material. Existiam problemas em se entender essa teoria, porque ela não explicava as ações infundadas, né, quando o juiz proferia julgamento de improcedência, já que ele resolvia o conflito de interesses, mas dizendo que o direito não existia. E, principalmente, não resolvia a questão das ações declaratórias de inexistência do direito, porque é uma sentença de procedência, mas declarando que o direito não existe. Então, como ficava aí a questão do direito de ação nessa hipótese? Então, essa teoria não explicava, e por isso muitas críticas foram feitas. Então, como até que a gente chegou na teoria autonomista de Mudder e Weinscheid,
que pela primeira vez conseguiram visualizar que poderia existir direito de ação independentemente do direito material. Então, eles têm esse mérito de separar o direito material do direito processual, mas eles ficaram por aí, não foram além disso. Eles ainda continuavam entendendo que precisaria ter uma sentença de mérito para existir o direito de ação. E nisso se chegou à teoria concretista, que, na verdade, não vai muito além da teoria autonomista, porque entende que o direito de ação pode ser visto de forma autônoma em relação ao direito material, mas continua, aliás, ela sacramentou isso, que não existiria direito de ação se o juiz não julgasse procedente o pedido. Depois, né, ainda, como não se explicava ainda as ações infundadas, como não se explicava as sentenças de improcedência, nós chegamos na teoria abstrativista, que foi desenvolvida por Degenkolb na Alemanha e Ploss na Hungria. Eles, ao mesmo tempo, praticamente, chegaram à conclusão de que pode sim existir direito de ação, mesmo quando o juiz venha proferir um julgamento de improcedência. Então, não importa o conteúdo da decisão, existe direito de ação desde que essa sentença seja de mérito. Então, eles entendiam dessa forma. O Rocco fez uma variação dessa teoria e começou a ter a percepção de que esse direito de ação é exercido contra o Estado. Então, ele trouxe essa percepção de que nós temos o direito de pleitear a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado. Então, ele está na outra ponta como obrigado. E que a gente, então, realiza o nosso pedido em face da outra parte. Mas o direito de ação não é exercido contra a parte contrária, né? Então, ele trouxe essa visão. E, a partir daí, a gente sempre teve essa discussão dessas duas perspectivas, né? Uma de que o direito de ação pode ser exercido desde que o juiz profira, é considerado exercido desde que o juiz profira uma sentença de mérito de qualquer conteúdo, e, de outro lado, sempre discutindo se esse direito é exercido contra o Estado. E foi assim que nós chegamos nas teorias eclética, defendida por Liebman, e asserção, que inicialmente foi defendida por Fazzolari, e aqui no nosso sistema ela foi recepcionada pelo Kazuo Watanabe, no livro muito importante e que é de leitura obrigatória por todos, que é a Cognição Judicial. E, então, é importante que nós venhamos ter uma visão clara sobre a teoria eclética e a teoria da asserção. Já vou dizer inicialmente que ambas são abstrativistas. Elas entendem, os dois entendem que, as duas teorias entendem que o direito de ação é exercido desde que nós obtenhamos uma sentença de mérito de qualquer conteúdo, né? Então, vamos ver aqui. Pode mudar o slide, por favor, Norberto. Antes de falar dessas duas teorias, eu queria também discutir essa questão, que o professor Arruda Alvim trata muito bem, que é a questão de que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, faz a previsão do direito de ação como um direito incondicionado. Todos nós temos direito à prestação da tutela jurisdicional. E não se estabelece nenhuma condição para isso, né? Nenhuma lesão ou ameaça a direito individual ou coletivo pode ser subtraída à apreciação do Estado, seja pela porta do judiciário mesmo, como é aqui o nosso caso, ou pela porta da arbitragem, ou outras portas de resolução de conflitos de interesses. Mas não estabelece nenhuma condição, a princípio. E as duas teorias, tanto a eclética como a da asserção, elas trabalham com a questão de que esse direito de ação é condicionado.
eles aceitam a existência das condições de ação. Então, eu quis discutir isso também, que é possível a gente entender que a gente tem um direito de ação constitucional, que é previsto de forma totalmente limitada e inconstitucionada, e um direito de ação processual, que esse sim, previsto pelo Código de Processo Civil, pode ser limitado. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. A gente já sabe que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles admitem alguma forma de limitação. É perfeitamente possível estabelecer limites, como são as condições de ação, que eu gosto de entender, como o Cássio Carpenella Bueno vem dizendo agora, no mais atual, na mais atual edição do curso sistematizado dele, que seria o mínimo necessário. Tem que ter aquele mínimo necessário para você poder exigir do Estado a prestação da tutela jurisdicional. Então, essas duas teorias entendem que sim, podemos ter esse direito condicional. Pode mudar, Norberto. Então, as condições de ação, elas funcionam como filtros. Filtros em que sentido? Filtros no sentido de que o Estado deve se preocupar apenas com aqueles conflitos de interesses que lhes são submetidos à apreciação, em que tenha se demonstrado esse mínimo possível, aquelas que são ter legitimidade de causa e interesse processual. E antigamente também tínhamos ali a previsão da possibilidade jurídica do pedido, que o novo CPC não mais prevê, e aí a gente precisaria também verificar o que fazer com a possibilidade jurídica do pedido, né? Mas aqui nesse primeiro momento, eu queria apenas mencionar que as condições de ação, elas têm esse papel de fazer com que o Estado não tenha que se preocupar com processos que são fadados a um término anormal. Então, se não há esse mínimo possível, o Estado não vai nem se preocupar em analisar aquele conflito de interesses, não vai nem se preocupar em verificar quem é que tem razão. Ele não chega nesse ponto. Ele não aprofunda a cognição para saber se o pedido deve ser julgado procedente ou improcedente. Então, esse é o papel das condições de ação, e seria um papel bem-vindo se realmente fosse realmente analisado pelos juízes dessa forma, como filtros mesmo. É para isso que as condições de ação foram desenvolvidas, foram pensadas, e é a isso que elas se prestam. Então, pode mudar, Norberto. Agora sim. Agora sim, nós temos aqui um gráficozinho para a gente poder entender o que ditam as duas teorias. A teoria eclética, então, defendida por Liebman, entende que o direito de ação é, sim, condicionado a essas condições de ação, legitimidade, interesse, e no início Liebman também fez a previsão de que deveria haver a possibilidade jurídica do pedido. Ele influenciou muito nossos processualistas aqui no Brasil, como a gente sabe, porque ele esteve por aqui durante um tempo, ali pelos anos 70, e ele influenciou muitos dos nossos maiores processualistas, como o professor Cândido Dinamarca. E influenciou também Buzaide, que foi, né, o mentor do Código de Processo Civil de 73. Por isso, o Código de Processo Civil de 73 trouxe a previsão do direito de ação ser condicionado, estabeleceu essas três condições de ação. Quando o Liebman volta para a Itália, ele abandona a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação, mas não como porque seria mérito, não porque ele entenderia que seria matéria de mérito, mas sim porque deveria ser encartada na falta de interesse processual, quando o pedido fosse juridicamente impossível. Ele entendia, então, que não haveria nem a possibilidade da pessoa pleitear um direito em juízo, se esse direito está proibido no sistema. Então, isso traria para ela a falta de interesse processual mesmo. E isso, na verdade, depois se tornou a maior fake news que a gente vê
aqui no nosso sistema, porque muita gente repete a boca miúda que o Liebman abandonou a possibilidade jurídica do pedido, porque ele entendia que deveria passar a ser matéria de mérito, né? Muita gente repete isso, sem saber realmente do que se trata. Mas, enfim, a teoria eclética, então, passou a vigorar no Código de Processo Civil de 73, sempre com a previsão de que a falta das condições de ação causaria a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, esse foi toda a sistematização do CPC de 73, e daqui a pouquinho a gente vai ver se o CPC de 2015 alterou essa sistemática. Já a teoria da seção, que também, como eu disse, é uma variação da teoria abstrata, também entende que o direito de ação é condicionado a essas condições de ação, e ele faz uma pequena diferença nessa questão. A teoria da seção entende que, para que as condições de ação realmente cumpram o seu papel de serem filtros, o juiz deveria analisar a falta, a presença ou a falta dessas condições de ação prima facie, em status assertionis. O que significa isso? Que da análise da petição inicial, do que o próprio autor traz na petição inicial, o juiz, sem fazer cognição profunda, uma cognição meramente superficial, ele já poderia constatar, por exemplo, a falta dessas condições de ação. E se isso acontecesse, a extinção seria sem resolução de mérito. Então, dessa primeira análise do que consta na petição inicial, pela própria história que o autor conta, o juiz já decretaria essa extinção. Eu acho até que essa visão, ela rende ensejo perfeitamente à apuração de vícios que são crassos, erros crassos do advogado, por exemplo, quando elabora a petição inicial, por uma desatenção, ali por um recortar e colar mal feito. Ele está narrando a história entre o Pedro e o Paulo, e ele coloca o José no polo passivo, por exemplo. Então, José não tem relação nenhuma com aquela história que está sendo retratada na petição inicial. Então, a teoria da asserção determina que, nessas hipóteses, o juiz já constataria, logo por uma simples análise da petição inicial, um passar de olhos, e ele já extinguiria o processo sem resolução de mérito. Só que a teoria da asserção, ela não para aí, porque vocês podem perceber que, nesse ponto, não há diferença entre a consequência trazida pela teoria eclética. A teoria eclética também, nesse ponto, vai dizer extinção sem resolução de mérito. A gente não vê diferença. E é esse o ponto que é preciso a gente ressaltar, para que as confusões não sejam geradas na nossa comunidade jurídica, como têm sido geradas. A teoria da asserção, ela não para aí, ela vai dizer mais. Ela vai dizer, olha, se o juiz, ou por uma desatenção rara, ou porque entendeu que para apurar a presença dessas condições de ação, seria preciso que o processo fosse encaminhado com a apresentação da contestação, a realização de provas, a instrução probatória, até para apurar mesmo a presença dessa condição da ação, e o juiz aprofundasse a cognição por conta dessas provas que foram realizadas, a decisão que o juiz venha a proferir será de mérito. A decisão que o juiz venha a proferir sobre as condições de ação será de mérito. Não será mais extinção sem resolução de mérito, mas sim extinção com mérito. Ele deve julgar improcedente o pedido. Isso é muito importante da gente lembrar, que a teoria da asserção traz esse entendimento, que é muito esquecido aí pela comunidade jurídica. Porque analisar prima facie, constatar prima facie, que as condições de ação não estão presentes, e decretar a extinção do processo sem resolução de mérito, é também o que a teoria eclética determina. A diferença é que, para a teoria eclética,
A qualquer momento em que o juiz venha constatar a falta das condições de ação, seja no recebimento da petição inicial, seja na fase de julgamento conforme o estado do processo, em que o juiz toma para si o processo para fazer a análise dos vícios ainda presentes no processo, depois que ele já mandou regularizar o que dava para ser regularizado, e ele verifica que ainda permanecem esses vícios que são insanáveis, ele vai determinar a extinção do processo sem resolução de mérito. E mais, se ele proferir a decisão de saneamento, dizendo que não há vícios naquele processo, pode ser até que o juiz diga partes legítimas, por um equívoco, e ele determina a sequência do processo com abertura da fase de instrução processual, realização de provas. Se lá, por ocasião de proferir a sentença, aí o juiz analisando aquele processo com cognição mais profunda, ele chega a constatar que as condições de ação não estão presentes, pela teoria eclética, ele continua extinguindo o processo sem resolução de mérito. Se o tribunal constatar a falta de condição de ação, ele extingue sem resolução de mérito. Pela teoria da asserção, não. Se a fase de produção de provas já ocorreu, o juiz já aprofundou a cognição, já examinou um pouco melhor aqueles documentos, as provas todas que foram produzidas em audiência, prova pericial, enfim, todas as provas produzidas com cognição exauriente, ele deve extinguir o processo com resolução de mérito. Essa diferença é básica entre essas duas teorias, e a gente deve prestar atenção nisso, até para analisar se a teoria da asserção está no nosso sistema, está prevista no nosso sistema ou não. Então, pode mudar agora, Norberto, por favor. Então, vamos analisar, então, a sistematização encontrada no CPC de 2015, que muitos dizem que foi modificada em relação ao que havia no CPC de 73. Será verdade? Vamos ver se é mais uma fake news, né? O artigo 17 do CPC de 2015 determina que ele não traz o termo, tem que dizer isso, tem que reconhecer. O CPC 15, ele não traz o termo condições da ação, fui eu que coloquei aqui porque eu considero assim. Ele não traz mais o termo condição da ação, nem carência de ação, em nenhum momento. Tanto que Fred Didier já fez um texto dizendo que, porque esse termo condições de ação, carência de ação, não aparece em nenhum lugar mais do Código, as condições de ação tinham deixado de ser condições de ação. Então, para ele, legitimidade de causa e possibilidade jurídica do pedido seriam matéria de mérito, e interesse processual e legitimidade extraordinária seriam pressupostos processuais. Alguns autores entendem que as condições de ação passaram a ser mérito. Mas, pela sistemática que nós encontramos, pela interpretação sistemática de todos os artigos que nós encontramos no Código, não é isso que me parece que ficou resolvido e delimitado. Primeiro, que ação e processo são tratados no nosso sistema processual como institutos diversos. Não se trata do mesmo instituto. Processo quer você entenda que processo é contraditório participativo, que é instituição, que é situação jurídica, que é um método de trabalho, ou relação jurídica processual, ou como eu entendo, relação jurídica processual aliada à noção de procedimento, né, sucessão encadeada de atos que perfaz o procedimento, como é também a visão do professor Cândido Dinamarco. Por qualquer uma desses olhares para o processo, a gente vê que ele é tratado como categoria autônoma em relação à ação. Então, no nosso sistema, ação e processo não são um instituto só. Isso acontece, por exemplo, lá na Alemanha. Eles tratam ação e processo como se fosse o mesmo instituto. Por isso, eles podem colocar pressupostos processuais e condições de ação na mesma vala comum de requisitos de admissibilidade. São requisitos de admissibilidade, ok, mas cada um
para um instituto. Condições de ação são requisitos de admissibilidade para a ação e pressupostos processuais são requisitos de admissibilidade para o processo. Então, a gente tem essa separação aqui no nosso sistema. E a gente tem que se lembrar disso também quando a gente vai fazer essa análise, né? Depois a gente tem o artigo 330, que estabelece como causa do indeferimento da petição inicial a manifesta ilegitimidade, está no inciso 2, e ser o autor carecedor de interesse processual no inciso 3. Então, até aqui, vejam, nós temos esses requisitos, legitimidade de causa e interesse processual, consagrados no nosso sistema processual como requisitos para o exercício do direito de ação. Não é a nomenclatura, né? Tiramos a nomenclatura condições de ação, e aí por isso não temos mais as condições de ação? Não, eles continuam sendo requisitos. Como diz o Cássio Carpinella Bueno, você pode até chamar de mínimo necessário, mas são requisitos para você exercer o direito de ação. Depois a gente tem ali... eu queria também comentar aqui ainda na questão do indeferimento da petição inicial. Primeiro, nós sabemos que o indeferimento da petição inicial, conforme o 4851, causa extinção do processo sem resolução de mérito. E também queria comentar essa manifesta ilegitimidade de parte. Manifesta ilegitimidade de parte, me parece, sim, os erros crassos, como eu acabei de dizer, aqueles que o advogado realmente coloca num dos polos da ação, pessoas que não são aquelas que estão participando da narrativa que ele está fazendo ali nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, tem um descompasso em relação a isso. E é verdade também que as condições de ação, elas têm que ser analisadas por uma situação hipotética. A gente ainda não analisa para as condições de ação se o direito realmente alegado existe, mas sim se existe uma plausibilidade naquela narrativa que está sendo feita ali na causa de pedir. Então, eu entendo que sim, podemos analisar a presença das condições de ação pelo que vem na petição inicial. Acho que seria até o ideal, né? Mas a gente tem que contar com a possibilidade do juiz não fazer isso, ou por equívoco, ou porque ele ainda não tem certeza, e ele precisa colher elementos do plano material para analisar, por exemplo, a existência da legitimidade ad causa. O fato do juiz colher dados no plano material para verificar se a legitimidade ad causa está presente, não faz a união desses planos, processual e material. É como se fosse um plano cartesiano que ele vai colher dados ali no plano material que está na horizontal, por exemplo, e o plano processual na vertical. Não há uma coincidência entre esses dois planos por conta disso. Mas, às vezes, o juiz precisa de mais dados para colher, para se inteirar sobre a possibilidade da parte ser legítima. Então, ele pode querer, sim, determinar a realização de provas, né? Então, por isso que me parece que a manifesta ilegitimidade são os casos de erros crassos mesmo, que constam ali na petição inicial. O 337 vem para nos deixar dúvidas, porque ele contém um rol meramente exemplificativo de preliminares, que serão tratadas pelo réu na sua contestação, e o caput do 337 diz: compete ao réu alegar antes de discutir o mérito. Ora, o legislador está dando um recado, porque eu vou dizer para vocês que o CPC de 2015 passou por muita discussão, foram feitas muitas audiências públicas, e essa questão foi discutida, e ele fez uma opção por dizer, porque entre lá as preliminares, a gente vai ter o inciso 11, que vai dizer ausência de legitimidade e interesse. Então, o legislador fez constar ali conscientemente que é uma matéria que não é de mérito, porque ele está dizendo, compete o réu alegar antes de discutir o mérito. Ora, se ele está dizendo que é para discutir antes do mérito, é porque de mérito não se trata. Então, me parece clara a opção do legislador de entender que essa matéria não é de mérito, né?
Então, não há como ter dúvidas. E para sacramentar, nós temos ali o 485, que trata da resolução sem mérito, extinção do processo sem resolução de mérito. Então, lá no inciso 6 do 485, vai dizer que haverá extinção sem resolução de mérito nos casos de legitimidade de interesse. Então, está sacramentando isso. E não fosse isso, em deferimento da inicial, está no inciso 1 do 485, como eu já falei. E aí a gente tem também o 486 do CPC de 2015, que prevê que a extinção do processo não obsta a que a parte reproponha novamente a ação, mas estabelece no parágrafo segundo, se eu não me engano, agora me fiquei em dúvida se é o segundo ou terceiro, mas ali no parágrafo desse 486, que está dizendo que nos casos dos incisos 1, 6, 4 e 7, a repropositura depende da correção do vício. E aí o que acontece? A gente tem que corrigir, seguindo se é mérito, vamos corrigir para propor novamente a ação. A gente tem um problema no caso da legitimidade ad causa, porque quando a gente corrige o vício, então eu tinha colocado o Pedro ali como parte ilegítima, e ele, como parte, vamos colocar no polo ativo, o Pedro eu tinha colocado como parte legítima no polo ativo. E o juiz entende que não é o Pedro, é o Paulo. E aí eu vou corrigir, vou colocar o Paulo agora no polo ativo. Não é a mesma ação. Então, não dá para repropor a ação. A mesma coisa eu vejo no polo passivo. A gente já tem aí uma outra ação, né? Então, quando a gente tem que corrigir o vício da legitimidade, a gente tem esse problema da repropositura da ação, nós estamos impedidos. Foi por isso que o 966, no parágrafo 2º, diz que será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou o recurso sobre tal decisão. Então, esse é bem o caso da legitimidade ad causa. Não porque a legitimidade ad causa seja condição de mérito, e nem porque ela faça coisa julgada material. A coisa julgada é formal. Naquele processo em que o juiz decretou a ilegitimidade ad causa, nós temos formação de coisa julgada material. Depois de esgotados todos os recursos, eu não posso reavivar a questão naquele processo. E por uma força de que, para corrigir o vício, eu vou ter outra ação, eu também estou impedido de repropor a ação. É isso que acontece. Então, nessas hipóteses, é permitida a propositura da rescisória. Pode mudar o slide, por favor, Norberto. Então, nós temos coisa julgada, então, aí, coisa julgada material, não. E o próprio artigo vai dizer, né, ali no 486, pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte proponha de novo ação. No caso de extinção em razão de litispendência, nos incisos 1, 4, 6 e 7, é o parágrafo 1º, né, do artigo 485, a propositura da nova ação depende de correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. Aí no parágrafo 2º, a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento, depósito das custas, honorários de advogado. E aí nós temos ali no 966, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? É o caput do 966, está falando das decisões de mérito que vai caber rescisória. Embora o caput esteja falando que rescisória cabe de decisão de mérito, ele vai fazer a exceção no parágrafo 2º. Então, ele está dizendo, nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão que transitou em julgado, mas não é de mérito, mas que impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Então, o parágrafo 2º do 966 deixa claro que não é uma decisão de mérito, mas que ela tem essa força de impedir a repropositura da ação. Existe aí um trânsito em julgado formal e não material, mas que impede a repropositura e por isso é que cabe a ação rescisória, né? Pode passar, Norberto, por favor. E aí nós chegamos na questão
de como o STJ vem entendendo a teoria da asserção, né? Então, a gente passa por vários equívocos do STJ, eu vou dizer para vocês. Desde entender que a teoria da asserção foi consagrada pelo CPC de 2015, o que não é verdade, como nós acabamos de ver, não existe diferença, grande diferença, entre o que está no CPC de 73 e o de 2015, nessa questão das condições de ação, a não ser que não aparece mais o termo condição da ação, e a questão da possibilidade jurídica do pedido. Que até antes de eu entrar aqui nessas questões, até vou comentar com vocês que, na questão da possibilidade jurídica do pedido, a ideia, durante o projeto do CPC, é que ela fosse realmente tratada como matéria de mérito. Eu tinha até me conformado com isso. Vamos tratar como matéria de mérito. Ela chegou a constar do rol da improcedência liminar, ali no artigo 332. Assim como nós temos um parágrafo ali para prescrição e decadência, havia um parágrafo também para impossibilidade jurídica do pedido. Mas durante o tramitar do projeto do CPC foi retirado, e eu não sei por quê. Foi um grande erro, me parece, do legislador, porque se queria que se entendesse que a possibilidade jurídica do pedido era matéria de mérito, por isso que foi tirado ali, entre as condições de ação, permaneceu só legitimidade e interesse. Se era esse o desejo do legislador, tivesse deixado no artigo 332. Porque o fato de ser retirado nos traz aí uma inconsistência para o sistema. Se você entender que o rol da improcedência liminar é taxativo, como parece ser, o juiz não vai poder decretar improcedência liminar logo que ele recebe a petição inicial com um pedido que está proibido no sistema. O exemplo clássico é dívida de jogo, mas eu poderia dar um exemplo bem drástico para vocês, no sentido de que um traficante de drogas que vendeu as drogas e não recebeu o pagamento, viesse a juízo para cobrar o valor devido pela venda das drogas. E ele diz na petição inicial que é sobre isso. E o juiz não pode decretar improcedência liminar? Então, fica difícil. Se você entender que o rol é taxativo, ele não vai poder fazer. E também não pode indeferir essa petição inicial, porque se é matéria de mérito, ele não poderia. Então, tem aí uma grande inconsistência do sistema, quer dizer, o juiz teria que processar, determinando a citação do réu, para o réu se manifestar, e só depois, no julgamento antecipado de mérito, ele julgaria improcedente. Então, o Estado obrigando o Estado juiz a se debruçar sobre esse conflito de interesses, que é fadado a um término anormal e é um pedido absurdo, né, de uma questão que está proibida realmente no sistema. Então, tem aí uma inconsistência que precisa ser resolvida. O Alexandre Câmara entende que a maneira de se resolver seria entender que a possibilidade jurídica do pedido estaria encartada, assim como o Liebman passou a entender, estaria encartada dentro desculpa, ato falho, né? Estaria encartada dentro da condição da ação interesse processual. E aí o juiz, ao receber uma petição inicial dessas, ele já indeferiria de plano aquele pedido que é totalmente proibido no sistema, né? Então, é uma maneira de resolver, mas vejam aí, deve ser objeto das nossas reflexões, porque nós temos uma inconsistência no sistema, né? Ou vamos entender que o rol da improcedência liminar é exemplificativo e nós poderíamos trazer essa questão, né? Mas agora sim, voltando aqui para a visão do STJ sobre a teoria da asserção, eu peguei algumas decisões, eu sei que o Alexandre tem outras, e eu vou deixar ele também para comentar a visão que ele tem, e algumas decisões em que o STJ até traz a teoria da asserção como ela é, mas não é o que a gente vê na maioria das decisões. Então, primeiro começa que o STJ afirma, muitas vezes categoricamente, que a teoria da asserção é que está implantada no nosso sistema, principalmente depois do CPC de 2015. E eles vêm fazendo reiteradas decisões nesse sentido, tanto que tem dito, como está aí nesse acórdão, que no âmbito do STJ prevalece a chamada teoria da asserção
ou da prospectazione, em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição, que seria a teoria eclética, né? Então, sob essa ótica, ele diz, aqui nessa decisão, o exame da legitimidade ad causa e do interesse processual deve ser realizado em stato assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou da probabilidade de êxito da pretensão deduzida. E nessa decisão, no corpo do acordo, ainda se afirma que não seria um caso de decidir no mérito e nem de improcedência liminar, pelo que haveria necessidade de remessa aos autos, ao juízo de primeiro grau, para a continuidade do processo. Qual é a confusão aqui que eu estou trazendo para vocês? É que, na verdade, não é encaminhar o processo de volta para que o primeiro grau realizasse toda a fase de instrução probatória, porque não dava para julgar pelo mérito, porque ele está entendendo que talvez a causa não esteja madura para julgamento, é algo que a teoria eclética determinaria, não é a teoria da asserção. Porque pela teoria da asserção, o juiz até poderia ir aprofundando a cognição, né? Porque eles também discutem aí que o juiz não poderia aprofundar a cognição na fase postulatória. Então, é uma visão equivocada também do que é a teoria da asserção. Então, está equivocado porque a teoria da asserção não é a adotada pelo nosso sistema, é a teoria eclética. Está equivocado porque se você quer manter a extinção do processo sem resolução de mérito, por constatar a falta de condições de ação, isso é a teoria eclética que fala, e se você entende que a condição da ação está presente e tem que dar continuidade ao processo, e por isso vamos devolver para o primeiro grau, porque a causa não está madura, isso a teoria eclética também determinaria. Não é a teoria da asserção que vai determinar isso. Então, por aí a gente já vai vendo uma inconsistência aí nesse acórdão que foi proferido ali no recurso especial 167-8681 de 2017. Então, Norberto, por favor. Aí, em outra decisão, olha, nesse 1561-498, nesse recurso especial que é do Rio de Janeiro, o ministro Moura Ribeiro, e eu vou dizer que o ministro Moura Ribeiro tem muitas decisões nesse sentido, tem muitos acórdãos da relatoria dele que são nesse mesmo sentido, e aí a gente vê que essa tese vai se firmando, né? São muitas decisões nesse mesmo sentido, e outros julgadores vão copiando, não só dentro do STJ, mas em outros tribunais da federação, a gente vê decisões nesse mesmo sentido. Então, ele vai dizer ali que as condições de ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada da inicial. Até aí, ok. Mas a teoria eclética também diz isso, né? A teoria eclética também pode constatar falta de condição da ação pelo que está narrado na petição inicial. Aí, olha o que ele fala, mas é analisado somente da narrativa formulada na inicial, não da análise do mérito da demanda. Razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. Então, aí a confusão ficou maior ainda, né? Porque está desvirtuando até o âmago da questão que a teoria da asserção traz. Porque pela teoria da asserção, o juiz deveria até, realmente, entrar na análise do mérito, se fosse necessário, para constatar a presença ou falta das condições de ação. Só que se ele fizer isso, a decisão é de mérito. Então, não é que não se recomenda ao julgador na fase postulatória se aprofundar no exame de tais preliminares. Ele pode sim se aprofundar, mas se ele se aprofundar, a decisão será de improcedência, não mais de extinção sem resolução de mérito. É equivocado também o entendimento quando ele fala que na fase postulatória o juiz não poderia dar o aprofundamento dessa cognição. Ele pode, sim, na fase postulatória, as partes trazem documentos e o órgão julgador pode aprofundar a sua cognição sobre essa prova que está juntada, essa prova documental. E com base nessa prova documental, com aprofundamento da cognição, constatar que as condições de ação não estão presentes.
mas como ele aprofundou a cognição, é isso que diz a teoria da asserção. Como aprofundou a cognição, seria aí uma decisão de mérito. Então, o juiz deveria, sim, decretar a extinção com resolução de mérito, julgando improcedente. Então, eu até coloquei aqui para vocês, olha, é por isso que alguns autores afirmam que a teoria, alguns quando criticam a teoria da asserção, dizem que ela permitiria que alguém viesse a juízo sem qualquer demonstração de que deteriam titularidade sobre o direito, apenas tecendo afirmações na inicial. Então, alguns querem dizer que a teoria da asserção permite que a pessoa vá a juízo reivindicar um direito que realmente não tem o mínimo de plausibilidade, porque, pela teoria da asserção, você pode apenas basear o seu exercício do direito de ação na mera assertiva que está na petição inicial. É que quem vê dessa forma, vê só metade da teoria da asserção, não vê ela inteira. Vê só que ela diz que o juiz deve analisar, prima facie, em status assertionis, o que consta da petição inicial, e se der para ele já verificar que não existe condição da ação, ele já extingue. Agora, se ele determinar que o processo siga adiante e realizar cognição exauriente, ou se ele realizar cognição exauriente em relação à prova documental na fase postulatória, ele julga pelo mérito. Então, não vejo problema nenhum em se permitir essa análise do juiz prima facie, só com o que vem trazido na petição inicial para constatar a ausência ou a presença das condições de ação. Porque isso não impede o julgamento pelo mérito que ele fará quando constatar que não haveria aí essas condições de ação, de verdade não existiriam, porque ele julga pelo mérito, improcedente. Não vejo qual é o problema disso. Então, a teoria da asserção, no meu modo de ver, ela seria até a mais adequada, a mais razoável, para que nós pudéssemos realmente fazer com que as condições de ação funcionassem como filtros, que é a missão delas. Acho que seria realmente a mais razoável. Mas, repito, não é o que o nosso sistema processual adotou. Agora, precisa entender a teoria da asserção como ela realmente é, e não querer dizer que a teoria da asserção só se preocupa com a análise que veio na petição inicial, e se não reconhecer por essa análise, não poderia nunca mais reconhecer. Que a gente tem acórdãos em que parece que é isso que o STJ vem determinando, Se o juiz não analisou prima facie, ele não pode nunca mais constatar a falta das condições de ação. Não é verdade. Pela teoria da asserção, ele poderia. Pela teoria eclética, ele poderia também, extinguindo sempre sem resolução de mérito. Pela teoria da asserção, ele poderia, depois que aprofundou a cognição, e vai julgar pelo mérito, improcedente. Nenhuma das duas teorias impede o órgão julgador de analisar a questão pelo mérito. De analisar a falta das condições de ação durante todo o andamento do feito. A consequência que é diferente, pela teoria da asserção, pela teoria eclética, o juiz, se constatasse depois das provas produzidas, quando ele vai proferir sentença, ele julga extinguindo sem resolução de mérito. Mesmo que ele tenha declarado no saneamento que as partes seriam legítimas. Alguns autores criticam isso. Fred Didier mesmo critica. Não poderia. Mas não me parece haver preclusão para o juiz nesse aspecto. Agora, pela teoria da asserção, se ele deixou para analisar depois, com aprofundamento da cognição, ele julga pelo mérito. Isso que precisa ficar claro, no meu modo de ver, para não ter essas confusões geradas no nosso sistema. Pode passar, Norberto, por favor. Aqui um outro da lavra da ministra Nancy Andrighi, também dizendo que a teoria da asserção é a prevista no nosso sistema, Então, ela vai dar pela ilegitimidade passiva. E aí, pode passar, porque aí eu tenho uma continuidade desse acórdão, Daí ela vai dizer:
O exame das condições de ação, como a legitimidade ad causa, deve ser realizado. Espera aí um pouquinho. Deve ser realizado de acordo com a teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes da petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade do êxito da pretensão deduzida. Na hipótese dos autos, na linha do que decidido pelo Tribunal ACO, as alegações constantes da exordial, no sentido de que a RE seria responsável por restituir os certificados não comercializados e cancelados, é suficiente, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente a sua legitimidade passiva. Então, veja, aqui também há uma confusão, né? Porque pela teoria eclética, também isso teria acontecido. Pela plausibilidade do que veio na petição inicial, o juiz constatou que há sim uma legitimidade. E só por isso, né, determinaria que o processo deveria seguir adiante. Aqui há uma confusão, porque isso não é dado pela teoria da asserção, né? É pela teoria eclética. Então, aqui também eu vejo essa pequena confusão, ou grande confusão. Então, vamos lá para mais um. Aqui, olha, outro acórdão do ministro Moura Ribeiro, né, repetindo a mesma coisa, as condições de ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada na inicial, não da análise do mérito da demanda, teoria da asserção, razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares, como eu já disse, também equivocado. Pode passar. Aqui, Luiz Felipe Salomão. Então, está dizendo lá, no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção, da prospectazione, em contraposição à teoria da apresentação, da exposição. Vejam como eles vão repetindo sempre, mais ou menos, jogadores diferentes, mas repetindo a mesma fala. Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causa e do interesse processual deve ser realizado em statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade do exame da pretensão deduzida. Então, vão repetindo isso assim, e aí vai passando, que é a teoria da asserção que está no nosso sistema, mas repito, isso a teoria eclética também determina, e aqui eles poderiam trazer a segunda parte da teoria, né? Se o juiz aprofundar a cognição para apurar a veracidade dessas alegações, no sentido de constatar se a parte é legítima, aí a decisão será de mérito. Poderiam dizer, mas não dizem. Aí fica parecendo que é a teoria da asserção que determina a extinção ou analisa apenas dessa forma hipotética se as condições de ação existem. Como se a teoria da asserção que faz isso, como se a teoria eclética não fizesse. Né? A teoria eclética faz da mesma forma essa análise, prima facie. Não há diferença aí. Né? O problema é quando determina o processamento do feito com vistas à fase de instrução processual. Aí as consequências serão diversas. Né? Então, aqui deveria ser a teoria eclética que determina isso, não a teoria da asserção. Então, pode mudar, por favor, Norberto. E aqui, olha, é um complemento ali desse mesmo julgado, que ele está dizendo, por outro lado, o interesse processual também se revela em razão da notória resistência da transportadora em assumir a responsabilidade por atos praticados por usuários em situações similares no interior da composição metroviária, o que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e a aptidão do pedido indenizatório de colocar a autora em situação mais favorável, ao menos do ponto de vista financeiro. E aí aquele acordo também repetindo que não daria para decretar improcedência liminar, que eu entendo até que daria, pela teoria, se você quer aplicar a teoria da asserção mesmo, daria porque o juiz poderia aprofundar a cognição em relação àquela prova documental. Mas, enfim, abstraindo isso, vocês vejam que aí o que ele está colocando nesse item 7 é realmente uma matéria de mérito, né? Porque está falando da responsabilização da transportadora pelos atos praticados em função do que ela realizou. Isso é matéria de mérito, que isso também é uma grande confusão que eu acho que a culpa é da comunidade jurídica, de nós, operadores do direito, que nós fazemos uma grande confusão aí
no que é matéria de mérito e o que seria apurado como legitimidade ad causa. O maior exemplo que eu dou, que é muito parecido com isso que está sendo colocado aqui, que me parece sim ser matéria de mérito e não de legitimidade, que é quando a gente tem ações de indenização por acidente de trânsito. Então, a gente normalmente faz o quê? Me digam quem nunca. A gente faz uma preliminar, então, pelo réu aqui. Estamos fazendo a contestação, fazemos uma preliminar de legitimidade passiva do réu. Aí, o que a gente diz nessa preliminar? O réu não é responsável por essa indenização porque ele não agiu com culpa, ele não entrou embriagado na contramão. Então, como ele não agiu com modalidades de culpa, ele é parte legítima. Aí depois, no mérito, a gente repete a mesma coisa para falar que o pedido é improcedente. Vejam bem, nós fazemos a confusão, porque essa matéria, culpa, é mérito, não é questão de legitimidade. Então, nós mesmos fazemos a confusão e os julgadores vão fazendo a confusão em decorrência. Muitos até dizem, essa preliminar se confunde com o mérito, com ele será analisado. Por que os julgadores fazem isso? Porque a gente está trazendo uma matéria de mérito como preliminar. Então, a confusão toda vem daí, né? A gente precisaria realmente repensar a respeito disso e colocar ali um parâmetro, né? Talvez o CPC tivesse perdido uma oportunidade de fazer isso, quando não fez, né? Então, a gente precisa ver que a legitimidade ad causa, eu estou falando mais dela porque ela é a mais próxima do mérito mesmo, né? A gente tem que colher dados no mérito para poder verificar a titularidade. E talvez fosse melhor para as condições de ação, para a legitimidade ad causa realmente servir como um filtro, que ficasse realmente nessa questão superficial, uma mera plausibilidade do direito que está sendo contado ali na petição inicial e havendo coincidência entre quem foi colocado nos polos da ação e aqueles que realmente figuram na narrativa fática que é feita na causa de pedido. Seria o ideal, né, para funcionar como filtro. E se não desse para fazer essa verificação, e o juiz tivesse que conduzir o processo para a fase de instrução processual, depois desse aprofundamento, aí ele analisasse a questão como mérito mesmo, né? Talvez isso fosse o melhor, mas o legislador perdeu uma grande oportunidade, né? Porque realmente não é o que está aí no nosso CPC. Pode mudar, por favor, Norberto. Depois aqui, por fim, eu coloquei um entendimento que é do Supremo, para vocês verem como a coisa vai se alastrando, né? Então, o Supremo está encampando essa mesma ideia, dizendo lá que a processualística civil brasileira está fundada na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à vista do que foi trazido na petição inicial, sem ingressar no exame das provas. É esse o problema. A teoria da asserção não impede o juiz de ingressar no exame das provas, como eu já repeti várias vezes aqui. É isso que me preocupa. E aí, depois do Supremo, aí nós temos todos os tribunais da Federação repetindo a mesma coisa, toda a comunidade jurídica, né? Vai ali na competição de processo, você vê os alunos na competição repetindo isso, assim, como água correndo, todo mundo repete, e ninguém para pensar no que realmente que está dizendo a teoria da asserção, né? E é uma pena. Eu acho que é uma pena porque uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira uma verdade. E é isso que vai acabar acontecendo. Vocês podem apostar, né? Vai acabar sendo sacramentado que a teoria da asserção está no nosso sistema, mas não como realmente ela que seria tão bacana se realmente fosse admitida, e acho que rende ensejo as condições de ação funcionarem como filtros. Mas sim, vai acabar sendo sacramentada como a teoria que determina que o juiz tem que analisar a prima facie e ele não pode adentrar no exame do mérito para analisar a condição da ação. Né? Então, está proibido de, depois da instrução, analisar a questão de legitimidade ad causa. É isso que vai acabar vingando. O que me preocupa bastante. E com isso, pode descompartilhar, Norberto, que eu vou passar, então, a palavra ao meu querido orientando Alexandre,
para a sua exposição. Ele que é defensor da teoria da aserção, ele é juiz, e ele vai trazer aqui os fundamentos dele. Eu sei que ele também pesquisou bastante, tem os acórdãos, e talvez alguns acórdãos, porque não são todos que são como esses que eu mostrei, né? A gente tem alguns que realmente olham para a teoria da aserção como ela tem que ser olhada. Então, vou passar a palavra ao Alexandre, de novo agradecendo muito por ter topado participar aqui comigo. Viu, Alexandre? Fico grata. Bom dia a todos. Começo parabenizando a professora Arlete e o professor Anselmo, coordenadores do grupo de pesquisas CPC Democracia e Sociedade da PUC de São Paulo, pela excelência dos trabalhos desenvolvidos desde a criação desse importante e destacado grupo de pesquisas. Agradeço à professora Arlete, minha orientadora no mestrado, pelo convite e confiança para debater sobre a teoria da aserção e a sua aplicação pelo STJ. A teoria da aserção, de fato, é o tema da minha dissertação de mestrado. Daí a minha alegria em poder debater a matéria em tão alto nível. Ainda mais com a orientadora, né, Alexandre? Começo destacando o brilhantismo da fala da minha mestra, a professora Arlete, sem dúvida, é uma das maiores autoridades quando o assunto é o direito de ação. Obrigado pelas suas lições, professora Arlete. Mas, como debatedor, tenho a obrigação de fomentar o debate. Para tanto, vou apresentar contraponto que considero relevante para a compreensão do tema central do evento de hoje, que é a teoria da aserção. Antes de tudo, é preciso falar brevemente sobre a subsistência das condições da ação no CPC de 2015, completando o que foi dito pela professora Arlete, por se tratar de pressuposto do exame de validade da teoria da aserção no nosso sistema processual civil. Como sabemos, foi Liebman que situou as condições da ação entre os pressupostos processuais e o mérito. Mas a categoria é controversa. Para a parte da doutrina, ela entende que as condições da ação não constituem matéria processual, por não existir diferença ontológica entre carência de ação e mérito em caso de cognição profunda. Não se pode negar que o CPC de 73 adotava a teoria eclética de Liebman, mas no CPC de 2015 a questão é polêmica. Para alguns, foi o fim das condições da ação. Para outros, as condições da ação passaram a ser enquadradas como pressupostos processuais. Para a maioria, contudo, as condições da ação, elas continuaram a subsistir como conceito autônomo em nosso direito positivo, pertencendo ao quadro dos pressupostos genéricos de admissibilidade da tutela jurisdicional. A discussão ou a rediscussão da importância das condições da ação sob a perspectiva instrumental do direito processual, ela ganha relevo diante da necessidade de uma interpretação focada em resultados mais efetivos na aplicação da norma processual. Nessa seara, a teoria da aserção, ela se destaca ao enunciar que o julgador deve investigar as condições da ação em stato assertionis, ou seja, apenas à luz da hipótese narrada pelo autor na petição inicial. Sob esse prisma, a teoria da aserção, ela tem a importante função de complementar o estudo das condições da ação, ao estabelecer um método que diga quando a questão é examinada como simples carência de ação
ou como inexistência do direito do autor ao bem da vida. É preciso saber se as condições da ação continuam a subsistir como categoria jurídica autônoma no atual sistema processual civil. O vigente Código de Processo Civil não fala mais nas condições da ação como falava o CPC de 73, ao elencar as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito no seu artigo 267, inciso 6º. Contudo, exceto pela ausência das expressões condições da ação e carência de ação, o CPC de 2015 não traz qualquer inovação sobre a matéria. Mesmo o abandono da possibilidade jurídica, longe de afastar o código atual da doutrina de Liebman, acabou por confirmar a adoção da teoria eclética da ação pelo legislador. Sabido que na terceira edição do seu manual, o mestre milanês, Liebman, passou a integrar o terceiro requisito da ação no interesse processual. O raciocínio ele ganha força diante da redação do artigo 485, inciso 6º, do CPC de 2015, que possui a mesma textualidade do inciso 6º do artigo 267 do CPC de 73. Até pode ser que, do ponto de vista prático, não seja importante a distinção entre os pressupostos processuais e as condições da ação, podendo ambos serem designados como pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. Mas isso não significa dizer que o CPC de 2015 aboliu as condições de ação. Nesta quadra, mesmo sabendo que o tema há tempos vem sendo objeto de veemente debate na doutrina, acredito mesmo que metodologicamente o CPC optou por manter a concepção sustentada por Liebman. Prosseguindo, Sr. Arlete, passo a tratar em linhas gerais da teoria da asserção. A partir do CPC de 73, a doutrina ela passou a questionar os limites entre o exame das condições da ação e o mérito. Para a teoria eclética da ação, a análise das condições da ação acontece à vista do caso concreto, pouco importando a necessidade de se recorrer ou não a elementos probatórios. Para a teoria de Liebman, nem tudo que resulta da atividade probatória pertence ao mérito, pois as condições da ação, mesmo exigindo a produção de prova para a sua aferição, não perdem a sua natureza. Assim, ainda que haja a necessidade de instrução do feito para que seja possível analisar a carência de ação, para a teoria eclética da ação, não terá havido qualquer pronunciamento de mérito, restando assim intocada a relação jurídica material. Para a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas diante da hipótese afirmada pelo autor na petição inicial, em juízo prelibatório. Sempre que haja a necessidade de uma análise aprofundada dessas alegações, baseada na contestação ou nas provas produzidas, terá havido incursão sobre o mérito da causa. Em outras palavras, não será sentença terminativa a sentença prolatada à luz dos elementos trazidos na inicial, na contestação e nas provas produzidas, pois verdadeiramente será uma decisão de mérito. A teoria da asserção defende o exame das condições da ação no plano da asserção do autor, a partir tão somente
segundo as suas afirmações. Não se trata de um juízo de cognição sumária, que permite o reexame após a cognição exauriente. O juízo definitivo sobre a existência das condições da ação para a teoria da asserção, ele ocorre exclusivamente no juízo de admissibilidade. Enfim, para a teoria da asserção, o que importa mesmo são as afirmações da petição inicial, já que a verdade das afirmações do autor sempre será matéria de mérito. Agora, professor Arlete, a questão nodal, a validade ou não da teoria da asserção no sistema processual do CPC de 2015. Antes de mais nada, é preciso dizer que a verificação das condições da ação em stato assertionis é propriamente um método investigativo e não uma nova teoria. Não se trata, ressalto, de uma reformulação de antigos conceitos e velhos princípios. A metodologia assertista é apenas uma técnica para se investigar as condições da ação. O não emprego desse método, ou técnica, importará sempre na confusão entre as condições da ação e o mérito. Até porque, com o aprofundamento da cognição, os institutos tornam-se ontologicamente idênticos. A principal característica da teoria da asserção, expressão consagrada na doutrina, é a limitação cognitiva às afirmações trazidas pelo autor na petição inicial. Com a adoção pelo nosso sistema processual da concepção da ação como um direito abstrato, ainda que sujeita a requisitos, não é razoável sustentar que as condições da ação dependam, para a sua verificação, da análise da relação jurídico-substancial, pois assim pensavam os concretistas. A teoria da asserção é o único método que permite a aferição das condições da ação sem violar o postulado abstratista da teoria eclética de Liebman. Por isso, não se está a negar a teoria eclética da ação, de fato, abraçada pela nossa legislação processual civil. Muito pelo contrário, professor Arlete. Com a adoção da técnica da asserção, o que se busca é o seu aperfeiçoamento. Isso porque é inegável a diferença ontológica, como já disse, entre as condições da ação e as questões de mérito, pois são fenômenos completamente distintos. As condições da ação, elas são encontradas na petição inicial, mediante o exame sumário do interesse juridicamente protegido, enquanto o mérito só é encontrado após o exame exauriente do direito material controvertido. As condições da ação e o mérito, elas são categorias processuais que produzem efeitos drasticamente diversos. Daí havendo a necessidade de um método que estabeleça apropriadamente as suas divisas. A teoria eclética é manifestamente instrumentalista, nós sabemos. Nesse sentido, sob o aspecto instrumental, a verificação da ação em estado de asserção, ela evita o grave problema do concretismo, ou seja, o prolongamento desnecessário da causa. Verdade seja dita, essa é a função pragmática das condições da ação, que se conforma em tudo com o princípio da primazia do mérito consagrado no CPC de 2015. Cumpre enfatizar também que a Constituição, além de garantir ao demandante o acesso à jurisdição, assegura também ao demandado
a eficácia concreta do seu direito contra lides temerárias e o abuso do direito de demandar. Por força do princípio constitucional da efetividade do processo, é necessário fazer com que as condições da ação elas cumpram a sua autêntica função. Isto é, entregar desde logo ao demandado o direito de não ser submetido a processo injusto. Paralelamente, o método da asserção, ele atende também na sua plenitude o decantado princípio da duração razoável do processo. Em suma, a teoria da asserção, ela é a importante consagração de norma fundamental do processo, o artigo 4º do CPC de 2015. Na medida em que assegura ao processo civil a aplicação dos princípios da duração razoável do processo, da preferência pela solução integral do mérito e da efetividade do processo. Por outra vertente, os dispositivos do CPC de 2015 definitivamente não são incompatíveis com o método da asserção. Digo isso com segurança, porquanto em nenhum momento o Estatuto Processual vigente dá a entender que a legitimidade e o interesse processual não possam povoar o objeto material do processo em caso de cognição profunda, salvo nos artigos 337, inciso 11, e 485, inciso 6º. Mas os referidos dispositivos não chegam a impressionar numa interpretação conforme as normas fundamentais do processo a que fiz referência. Quando o artigo 485, inciso 6, determina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, não está a dizer, pensando bem, que o juiz não poderá extinguir o processo com resolução de mérito quando estiver diante das condições da ação, numa análise medular, fulcrada na exordial, na contestação e nas eventuais provas produzidas no processo. O mesmo raciocínio vale para o artigo 337, inciso 11. Nesse contexto, não deve impressionar também o momento da aplicação da técnica da asserção. Na hipótese do artigo 337, inciso 11, por ocasião da contestação, e na hipótese do artigo 485, inciso 6º, por ocasião da sentença. Isso por um motivo simples. A metodologia assertista não estabelece um limite temporal para a análise das condições da ação em estado de asserção. Lógico que o ideal é que o controle de admissibilidade aconteça de pronto, com o recebimento da petição inicial. Mas sabemos, tal nem sempre acontece. Vamos imaginar que no juízo de prelibação, por falta de atenção, ou mesmo de tempo, o juiz não tenha constatado a ilegitimidade do autor para a procuração. Mas com a apresentação da resposta, já com mais calma e tempo, o juiz verifica, a partir das asserções do autor, que ele não é parte legítima. Nessa situação, é induvidoso que o juiz poderá extinguir o processo sem resolução de mérito, mesmo após a apresentação da resposta. É que, na hipótese, não terá havido o aprofundamento da cognição, até porque a ilegitimidade ela estará sendo reconhecida exclusivamente à vista das afirmações da petição inicial. Note-se bem, para a teoria da asserção, não importa o momento da análise das condições da ação. O que importa mesmo
que importa mesmo é que as condições da ação elas sejam aferidas diante das considerações afirmadas pelo autor na petição inicial, em qualquer fase do processo. Ainda que muito possa ser trazido em prol da aplicação da teoria da asserção no nosso sistema processual, concluo chamando a atenção para a redação do artigo 330, incisos 2 e 3 do CPC de 2015, que por tudo cabe perfeitamente na técnica assertista. Ao decretar que a petição inicial será indeferida, por certo, diante da asserção do autor, quando a parte for manifestamente ilegítima ou o autor carecer de interesse processual. Por fim, concordo plenamente com a professora Arlete, que muitas vezes o STJ comete equívocos na aplicação da teoria da asserção. Mas muitas vezes também acerta. A exemplo de recente julgado, datado agora de 22 de fevereiro último, de relatoria do ministro Paulo Sanseverino, cuja emenda bem traduz a correta aplicação da teoria da asserção no caso concreto. Passo a leitura da emenda na parte que nos interessa. Abre aspas. Recurso especial, direito do consumidor e processual civil, incorporação imobiliária, atraso na entrega de unidade autônoma, responsabilização solidária da imobiliária, descabimento, ausência de violação ao dever de informação por parte da imobiliária, inocorrência das hipóteses legais de responsabilidade solidária, precedentes, improcedência do pedido, teoria da ação, primazia do julgamento do mérito. Controvérsia acerca da responsabilidade solidária da empresa imobiliária pelo atraso da obra, do empreendimento que intermediou perante os adquirentes das unidades autônomas. Não se verificando hipótese legal ou contratual de solidariedade entre as empresas demandadas, impõe-se a reforma do acordo recorrido para excluir a imobiliária da condenação solidária ao pagamento da parcela indenizatória. E o que mais interessa, com base na teoria da inserção, a conclusão pela ausência de responsabilidade solidária da imobiliária conduz, no caso dos autos, à improcedência do pedido, não à ilegitimidade da imobiliária, precedentes sobre a teoria da asserção. Com isso, professora Arlete, encerro a minha fala, esperando ter atendido à altura a minha função de debatedor. Muito obrigado pela atenção de todos. Atendeu, sim. Eu penso até, Alexandre, que nós não discordamos no âmago da questão, né? Eu acho que, no meu entendimento, o que faz o juiz reconhecer a falta, por exemplo, de uma condição da ação, ou como extinção, sem resolução de mérito, ou entendendo como matéria de mérito, não é o momento em que isso acontece. Não é o momento do processo, se foi no início, no meio ou no fim. Mas sim é o aprofundamento da cognição que ele faz sobre as provas produzidas. Esse é o âmago da questão. Até uma pergunta que eu quero fazer a todos, e se quiserem depois também participar desse debate, seria interessante, que é um debate até que Norberto não vai me deixar mentir sozinha, nós fizemos ontem até no mestrado, que nós estamos ali discutindo cognição e direito probatório, e a gente fez esse questionamento também. Será que o aprofundamento da cognição do juiz sobre as provas produzidas pode ter o poder de transformar o que é matéria de admissibilidade em matéria de mérito? Será que é possível haver essa transposição? Alguém gostaria de se manifestar a respeito disso? Vamos lá, Leonardo, coragem, que você também gosta desse tema, que eu sei. Que o Leonardo também defendeu sobre cognição, né, Leonardo? Só pode repetir a pergunta? É o mais atual mestre da parada. Parabéns de novo.
tivemos altas discussões na minha banca, né? Foi muito esclarecedor, muito proveitoso o debate. Poderia só repetir a pergunta, professor? A pergunta é: será que o aprofundamento da cognição do juiz sobre a matéria probatória, sobre o que ele tem ali de substrato probatório, teria o poder de transformar o que é tido como requisito de admissibilidade em matéria de mérito? Aí eu respondo sim, né? Que é o que eu defendo na minha dissertação. Porque o que acontece? Por que quando há o aprofundamento da cognição do juiz, na teoria da asserção, eu defendo que as condições das ações elas se transmudam de natureza de admissibilidade para a natureza de mérito. É porque, invariavelmente, quando há o aprofundamento do probatório, há uma análise do objeto litigioso do processo, há uma análise da causa de pedir do processo. Então, ao fazer essa análise, o juiz está praticamente analisando o mérito do processo. Eu defendo que, quando há toda a cognição do juiz, existe essa análise de objeto litigioso e de causa de pedir. Então, por mais que o CPC diga que é para extinguir o processo de resolução do mérito, eu entendo que, invariavelmente, a natureza muda, porque existe essa análise do pedido e da causa de pedir. Então, por causa disso, eu defendo que existe a transmudação. E aí, como o Alexandre está pesquisando sobre o assunto, né, tem alguns livros muito bons que ele poderia usar, que defendem a teoria da asserção. O melhor deles é o livro na minha humilde opinião, é claro, né, há pouco tempo formado, é o livro da professora Suzana Henriques Costa, sobre as condições da ação, em que ela faz uma análise, ele é anterior, ele é do CPC de 83, mas ele ainda se aplica. E ela faz uma análise muito profunda e muito interessante. Se você puder consultá-lo, seria de grande proveito. Então, eu também tenho a dizer que, embora eu entenda que a teoria da asserção não está consagrada no nosso sistema, que acho que esse é o meu ponto de divergência com os dois, né? Eu não consigo enxergar na sistematização do CPC de 2015 que ele tenha mudado algo em relação ao 73, e nem acho que no 73, de qualquer forma, trouxe alguma possibilidade da gente ter a implantação da asserção. Eu consigo enxergar a possibilidade de um instituto que seria requisito de admissibilidade poder ser visto como matéria de mérito, dependendo do aprofundamento da cognição. Nesse ponto, eu concordo com vocês. E como eu disse, eu acho até que a teoria da asserção seria realmente a mais adequada para fazer as condições de ação funcionarem como filtros. Então, no meu livro sobre mandado de segurança, eu faço a análise em relação ao direito líquido e certo. Direito líquido e certo, para mim, é condição da ação também do mandado de segurança, uma condição específica. Que significa o quê? Ter a prova documental pré-constituída juntada com a petição inicial do mandado de segurança. Então, eu consigo enxergar que, inicialmente, quando a parte autora impetra o mandado de segurança, o juiz vai fazer uma primeira análise, ele verifica o quê? Se existe prova juntada ali com aquela petição inicial. Ele não faz uma análise profunda, com cognição exauriente, se aquela prova realmente prova o direito que está sendo pleiteado. Ele apenas analisa, tem aqui prova juntada. Ok, vamos processar esse mandado de segurança. É requisito de admissibilidade. Aí, com uma cognição um pouquinho mais profunda sobre a mesma prova, ele analisa... Espera um pouquinho. Desculpa, é que a minha bateria está acabando. Eu achei que fosse a desculpa usual da professora Tereza, que é o gato que fica passando pela mesa. A professora Tereza às vezes para. É mais ou menos a mesma coisa. O gato, né? Esqueci de conectar o computador na tomada, desculpa. Desculpa. Mas, enfim, eu estava falando. Depois, quando o juiz vai analisar a liminar, para ver se ele defere a liminar no mandado de segurança, ele realiza uma cognição um pouquinho mais profunda, mas não exauriente, um pouquinho mais do que a superficial. E ele consegue
examinar essa prova e verificar se há pelo menos a probabilidade do direito a ponto dele conceder a liminar. Existe, então ele concede a liminar. Depois processa o mandado de segurança, vem informações da autoridade coatora, a pessoa jurídica apresenta a defesa dela, Ministério Público apresenta o seu parecer, e no final o juiz, quando vai proferir a sentença, ele vai analisar a mesma prova, que é a condição da ação para o mandado de segurança, com cognição exauriente, para ver se essa prova prova, e se o direito pleiteado existe, a ponto dele conceder a segurança em definitivo. Então, é a mesma prova, que agora é mérito. Então, eu consigo, eu já, né, desde quando eu escrevi essa minha tese, eu já achava que podia. Então, esse ponto para a teoria da asserção me parece muito adequado. Eu não entendo que seja equivocado entender dessa forma. Então, acho que o que a gente tem de pontos de divergência é que não me parece que no CPC de 2015 tenha, pela sistemática, ficado estabelecido que o juiz pode realizar a cognição dessa forma e extinguir com mérito quando se trata de legitimidade ad causa e interesse processual. Eu entendi a diferença de entendimento que o Alexandre trouxe, que ele está dizendo, pela teoria da asserção, só será exame de condição da ação se for ali num exame superficial, pela situação hipotética trazida pelo autor na petição inicial. Isso pode ser feito a qualquer momento, mas num exame superficial. A partir do momento que aprofunda, seria análise de mérito mesmo, da existência daquela titularidade do direito. Eu entendi isso. Só que não me parece, eu não consigo me convencer que o CPC faça essa permissão. Por mais que ele coloque lá que o indeferimento da inicial pode se dar pela manifesta ilegitimidade, eu não consigo entender que isso seja um elemento autorizador, uma regra, né, autorizadora do juiz poder fazer a apuração de mérito posteriormente em relação a esse mesmo direito, porque o indeferimento da petição inicial, ou que ele faça, né, a extinção, o indeferimento da inicial posteriormente, porque o indeferimento da inicial tem que ser realmente no início, depois que ele manda citar, não é mais indeferimento da inicial, porque ele já deferiu. Então, eu vejo aí uma impossibilidade do juiz poder, pela sistemática do CPC de 2015, ele poder trazer a resolução de mérito mesmo em relação às condições de ação. Me parece que sempre haverá, pelo CPC, extinção sem mérito. Embora me pareça muito adequada a teoria da asserção. Me pareça muito adequada, acho que deveria realmente ser aquela adotada pelo nosso código, né? Alexandre, quer falar? Quero, professora Arlene, e dentro do procedimento especial do mandado de segurança, né? A professora lembrou bem que o direito líquido e certo, num primeiro momento, é visto num juízo de admissibilidade, você aprecia se a prova documental acompanhou ou não o pedido e, com base nesse exame superficial, admite o processamento. Aí, na sequência, com aprofundamento, né, passada a fase da liminar, com aprofundamento do estudo, digamos, do documento ou do direito apresentado, chega-se à conclusão que o direito líquido e certo está presente, concede-se a segurança pelo mérito. Então, nesse caso, nesse universo, nesse microsistema do mandado de segurança, não seria exatamente o fenômeno da aplicação da teoria da asserção que permite a transmutação de uma situação inicial de admissibilidade em mérito ao se conceder a segurança pela presença ou se denegar a segurança pela ausência, direito líquido certo? Então, eu queria saber da professora, a professora já deixou bem claro que no sistema do CPC entende que não há previsão legal. Mas nesse microsistema, nesse procedimento especial do mandado de segurança, a professora entende que é aplicada a teoria da asserção, sim ou não? E se não, o que explica, se não, a teoria da asserção, essa transmutação, né, da natureza do direito líquido e certo? Então, esse é meu calcanhar de Aquiles, né, Alexandre? Porque isso que eu defendo lá no mandado de segurança é bem próximo
do que se entende para a teoria da asserção. Mas eu entendo que nessa visão, nessa perspectiva que eu faço ali, do aprofundamento da cognição do juiz, e aí ele vai analisar o mérito do mandado de segurança, não é uma aplicação da teoria da asserção. Eu acho que ali é realmente o exame do mérito. O problema é que o mérito no mandado de segurança está limitado ao direito líquido e certo. Essa é a diferença que existe ali. Então, no meu modo de ver, num primeiro momento, ele analisou a presença das condições de ação e depois, analisando todas as provas produzidas, ele vai verificar se ele concede ou denega a segurança pelo mérito. Não entendo como aplicação da teoria da asserção. O problema é mesmo de limitação da cognição no aspecto horizontal, né? Ela é parcial no sentido de que o juiz só analisa isso, que é realmente a existência do direito líquido e certo. Não sei, mas eu entendo que é o meu calcanhar de Aquiles. Eu gostei da sua provocação, porque também me faz pensar e refletir sobre a teoria da asserção. E eu vou dizer que eu tenho refletido sobre ela, é meu objeto de preocupação, principalmente com essas decisões que o STJ tem produzido, né? E você veja, Alexandre, nas decisões que eu mostrei, o STJ ele faz ali uma certa confusão, você tem que concordar com isso, porque algumas vêm dizendo que o juiz não pode aprofundar a cognição, ele está proibido disso. E isso, para mim, me parece muito equivocado, né? Porque também não é o que a teoria da asserção prega, né? Mas, professora Lete... Você me parece que você tem faz aí uma diferença entre o que eu penso sobre a teoria da asserção e o seu entendimento, porque, para mim, se o juiz... analisando ali prima facie, ele ainda não verifica nenhum impedimento ao exercício do direito de ação, ele vai determinar o prosseguimento do feito. Agora, se lá no final, ele realizando todas as provas e aprofundando a cognição, eu entendo que aí a teoria da asserção determina isso, que o julgamento tem que ser de mérito. E você, me pareceu, quero que você confirme, você faz um entendimento da teoria da asserção que ela seria só em relação a essa análise superficial para as condições de ação mesmo. Que depois, quando ele analisa o mérito, é porque aí o julgamento é de mérito mesmo, né? É por isso que você está me perguntando do mandado de segurança. Eu acho que, se for isso, na sua visão... Ali, o que eu entendo para o mandado de segurança seria a aplicação da asserção mesmo. Mas, na minha visão, não. Né? Na minha visão, ali para o mandado de segurança, é porque ali seria o que ele teria para analisar como mérito do mandado de segurança mesmo, que é o mesmo elemento, né? Direito líquido e certo. Mas, talvez, na sua visão... professora, é isso mesmo que eu entendi para você... A teoria da asserção só determinaria, talvez aí você tenha alguma proximidade com o que o STJ está falando, a teoria da asserção só determinaria que o juiz tenha que analisar em status assertionis. Professora Lete, a teoria da asserção, como a professora falou, tem dois momentos, né? O momento do reconhecimento da ausência dos requisitos da admissibilidade, o interesse e a legitimidade, e com isso, nesse primeiro momento, à vista da petição inicial, se extinguiria o processo sem resolução de mérito, e o segundo momento, que, debruçado sobre as provas, uma cognição profunda, seria sempre extinção do processo com resolução de mérito. Mas nada impede que, já adiantada a instrução, ou até mesmo na sentença, por que não, o juiz se apegando apenas às afirmações do autor na petição inicial, venha a extinguir o processo sem julgamento de mérito, mesmo ao final da instrução, na sentença, sob o fundamento de que os requisitos ou as asserções do autor na petição inicial não autorizam o conhecimento do pedido. Então, em momento nenhum, eu iria me debruçar sobre a produção da prova, a contestação, e ia me reportar ao início do processo.
Lógico, como eu disse na minha fala, isso não é o ideal. O ideal é que se faça até em prol da efetividade do direito do demandado, de não se submeter a processo injusto, que isso aconteça no primeiro momento, mas nada impede que aconteça ao final. Agora, se o juiz, na sentença, tiver que se apegar à contestação, à instrução, para decidir sobre a legitimidade e o interesse, naturalmente terá havido a improcedência do pedido. Mas, professor Arlete, fora isso, que me parece que não geraria assim, muita dúvida. Então, a gente pensa igual, né? Pensamos exatamente igual. Que é a teoria da diferença, professor Arlete, é que pela literalidade do CPC, a professora entende que não se aplica a teoria da asserção. E eu já digo que a literalidade do CPC não impede a aplicação da teoria da asserção, que quando o Código diz que o juiz, reconhecendo a ausência de interesse e legitimidade, deverá extinguir a ação sem resolução de mérito, ele está dizendo nas hipóteses, no meu ponto de vista, em que essas condições da ação são aferidas à vista da petição inicial. E esses artigos também sem não aprofundamento dizem... da cognição. Quando há um aprofundamento, poderia ser... Em nenhum Entendi momento... que cabe fazer essa interpretação do CPC. É uma interpretação conforme... Se é isso, o legislador tinha que ter deixado mais claro. Pois é, professora, mas... infelizmente... Isso foi discutido, né? O que me preocupa é que foi discutido. Deveria ter deixado mais claro, se é esse o entendimento, né? O problema, como a professora Mel já citou, muitas coisas deveriam ter ficado, outras deveriam ter saído. Aquelas mágicas, né? Quando o projeto passava da Câmara para o Senado para a Câmara, as coisas desapareciam. Por exemplo, eu não entendo por que o legislador tirou a impossibilidade jurídica do pedido do rol da improcedência liminar. Não dá para explicar isso, porque foi discutido, a ideia era que a impossibilidade jurídica do pedido fosse tratada como matéria de mérito, aí ele vem e tira, porque constava, é inexplicável, constava da norma. Por que tirou, né? Por que tirou, não dá para entender. Porque aí surge de novo a dúvida, né? Surge onde está? Sumiu completamente do código a impossibilidade jurídica do pedido. Então, e aí, gera insegurança. E aí tem um ponto de questão interessante sobre a possibilidade jurídica, é que se nós encaparmos o entendimento do professor Alexandre Câmara, né, que é, na verdade, o entendimento de Lippmann, né, e colocarmos a possibilidade jurídica dentro do interesse, não vai ter mudado nada em relação ao CPC 73 para o CPC de 2015, porque aí todas as hipóteses de possibilidade jurídica vão ser encartadas entre o interesse. Pois é, então, é que na verdade eu entendo, mas para dar um rendimento. Sim, eu já tinha me conformado, sabe, Leonardo? Eu sempre entendi que impossibilidade jurídica do pedido era realmente condição da ação. Mas eu já tinha me conformado, tá bom, vamos agora tratar como matéria de mérito. E aí tiraram e ficou assim. Então, para dar algum rendimento, eu acabo entendendo como o Alexandre Câmara. Mas a professora Teresa tem um entendimento muito interessante sobre a impossibilidade jurídica do pedido, que tem os casos repetitivos, né? E ela fala, um comentário muito interessante, que isso seria uma espécie de possibilidade jurídica do pedido, né? Só que uma possibilidade jurídica que seria qualificada, né? Então, para você indeferir de plano determinados casos de impossibilidade jurídica, você teria que ter um dos chamados, né, entre muitas aspas, precedentes, né, que o código encapou em toda a sua leitura. Muito bem. Na verdade, nós temos problemas no código. Essa é a questão. O legislador do CPC de 2015 perdeu uma grande oportunidade de realmente deixar essas questões claras. Como eu falei, eu entendo que até a teoria da asserção é a mais adequada mesmo. Mas precisaria ter ficado mais claro se é isso que a gente vai encampar no nosso sistema. E não está, no meu modo de ver, né? Não está. E fora isso, há muita confusão criada aí pelo STJ, a ponto de chamar a asserção como eclética. Eles usam... Aí até entendi que talvez façam isso porque, como explicou o Alexandre, na visão dele, a teoria da asserção não está em contraposição à eclética,
e sim seria um método, né, Alexandre, que você disse? É um método, uma técnica, embora esteja consagrada na doutrina a expressão teoria da asserção, mas é um método. Né, por aí eu até consigo entender, porque em algumas decisões eles chamam a asserção de eclética, talvez porque eles estão fazendo essa mesma análise, mas mesmo assim acho que vai criando confusão. Alguns dizem que a teoria da asserção foi trazida por Liebman, né? E quando isso me causa estranheza, e depois vai confundindo tudo, e o que me preocupa mais é dizer que o juiz está proibido de realizar a cognição exauriente, porque ele não reconheceu no início. E ele não poderia depois. E isso acho que o código não trata, e nem a teoria da asserção quer isso. Mas é para isso que caminha, acho que, o entendimento do STJ. Isso é muito preocupante. Então, você, Leonardo, e você, Alexandre, que escrevem também sobre o tema, tem que ressaltar isso e desfazer essa confusão, né? Temos que unir forças, porque não é o que a teoria da asserção prega também, né? Está equivocado. Não é verdade? Alguém mais gostaria de falar qualquer outra coisa? Acho que o Norberto também queria falar alguma coisa, né, Norberto? Sim, professora. Bom, primeiro, parabenizar a senhora pela brilhante exposição e esclarecimento de um tema tão tormentoso para nós estudantes, né, e profissionais em geral do direito. Agradecer também e parabenizar o nosso ilustre debatedor, colega aqui do mestrado da PUC. Apenas para título de curiosidade e na linha da que a senhora falou, da confusão que ocorre em termos de entendimento da teoria da asserção, e por aí é muito pertinente e brilhante a escolha desse tema para o nosso grupo de pesquisa, é que eu encontrei um projeto de lei da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 9537/2018, que visa alterar a lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde. E aí, o objetivo desse projeto de lei é inserir o artigo 16A na lei 9656/98, que tem o seguinte dizer: o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra a rescisão contratual unilateral realizada pela operadora de planos de assistência à saúde, ou seja, possibilitar então o beneficiário, dizendo que ele tem legitimidade. A justificativa para esse projeto de lei cita uma decisão do STJ, que traz a teoria da asserção no seu inteiro teor. Então, vou ler esse parágrafo que integra essa justificativa. Por meio dessa perspectiva, vou ler o parágrafo anterior para fazer o link. De qualquer modo, frisa-se que a legitimidade ativa de causa restringe-se ao exame puramente abstrato da titularidade dos interesses envolvidos na lide, ao passo que a instrução probatória, a definir a procedência ou improcedência do pedido, diz respeito ao mérito e não às condições da ação. Por fim, por meio dessa perspectiva, é possível aferir que, aspas, aí é a citação de uma decisão do STJ, o beneficiário é titular do interesse juridicamente protegido, afirmado na pretensão, ao passo que a operadora do plano de saúde é a titular do interesse que se opõe à sua pretensão. Nessa ordem de ideias, à luz da teoria da asserção e ante a possibilidade de a rescisão unilateral do contrato ser abusivamente praticado pela operadora, o beneficiário final do plano de saúde coletivo está autorizado a ajuizar a ação para questionar o ato tido por ilegal. Um recurso especial do STJ, relatado pela ministra Nancy Andrighi, de novembro de 2017. Ou seja, até como mencionado ontem na aula, professora, utilizou-se a teoria da asserção e cria mais confusão ainda com relação à legitimidade ordinária com a extraordinária, né? Sim, porque aí a lei está tratando de uma ação coletiva, né? Perfeitamente.
Então, a gente está falando de legitimação extraordinária. Quem são os legitimados para propor uma ação coletiva? E eles estão querendo trazer isso para o beneficiário, para que ele também possa ter essa mesma legitimidade para propor essas ações. É um caso de legitimação extraordinária. Não é de legitimação ordinária, como é o caso quando a gente fala da legitimidade ad causam. Legitimidade extraordinária, e olha que nesse ponto eu concordo com o Fred Didier, é pressuposto processual, no meu modo de ver. Não é condição da ação. Então, aí também está havendo uma confusão. Está trazendo a teoria da asserção para uma questão que é de pressuposto processual, ou, se você quiser, a teoria do professor Nelson Nery Júnior, que é legitimidade para a condução do processo, não tem nada a ver com a legitimidade ad causam. Então, traz aí a teoria da asserção como fundamento para trazer essa legitimidade extraordinária, quando não tem relação. Então, é por isso que o Norberto está falando que há uma confusão, realmente. Confusão de institutos, de como a gente analisa os requisitos, de como analisa requisitos para processo e requisitos para ação. Então, vejam que a confusão vai reinando aí por todas essas questões, né? Fica muito difícil mesmo. Por isso que eu peço aqui para o meu grupo de estudos para refletirem sobre esse tema, escrevam tentando desfazer essas confusões, né? Acho que é disso que a comunidade jurídica está precisando. A gente não pode só aceitar o que vem e repetir como se fosse verdade, como se fosse o correto. Não é uma questão de verdade, mas é a questão do que é correto entender, né? Pela doutrina mesmo. E que está sendo desvirtuado, no meu modo de ver. Eu espero que a gente hoje tenha trazido aí para vocês essa possibilidade de reflexão, que é para isso que serve também nosso grupo de estudos, né? E para todos que estão nos ouvindo também, que reflitam e que unam forças aí para um bom entendimento, esclarecimento sobre o que é a teoria da asserção e se ela deve ser aplicada no nosso sistema ou não. Certo? Dito isso, alguém mais tem alguma coisa a dizer? Se não, eu vou dando por encerrado, porque já estamos aqui, né, no nosso horário limite aqui, e também porque eu acho que todos já estão querendo almoçar, né? Nenhuma pergunta no YouTube, professor, apenas elogios da professora Cristiane Druff e de Júlio Guzzi. Muito obrigada. Eu acho que não temos perguntas, sabe, Norberto? Porque a questão é bem difícil e acho que todo mundo tem que refletir um pouco, né? A gente pode futuramente fazer outro para todo mundo trazer aí os seus novos pontos de vista. Então, é isso, eu vou terminar, então, de novo agradecendo ao Alexandre, meu querido orientando, por ter se disposto a estar aqui, trazendo o seu ponto de vista, que eu respeito muito, porque ele faz o posicionamento dele baseado em muito estudo e muita pesquisa. Então, eu acho que é um posicionamento que vale a pena ser acatado e pensado. E também sugiro que reflitam também sobre tudo que eu expus, né? Nós temos aí, vocês vejam, como ponto mesmo de diferença aí, se a teoria da asserção está implantada no nosso sistema ou não. Então, é um bom ponto para reflexão. Então, convido a todos a fazerem isso, e agradeço também ao Norberto por estar aqui nos auxiliando, pela sua contribuição também, e a todos que estão nos ouvindo, sejam aqui o pessoal do nosso grupo de estudo, mesmo os que já tiveram que sair, e também a todos que estão nos ouvindo pelo canal do YouTube, agradeço muito, e convido a todos para o nosso próximo encontro, que futuramente nós comunicaremos a data, será em abril, com o professor Fred Didier Júnior, tratando do princípio da boa-fé processual. Então, gostaria que todos estivessem aqui conosco também, tá bem? Então, tchau, muito obrigada.